que é que está acontecendo com o mercado de contratipos? Parece que os clientes nunca estão satisfeitos. Se eles lançam perfumes fora do radar, as pessoas reclamam de que eles esqueceram da essência, criando fragrâncias que comercialmente ninguém conhece. Do outro lado, se eles criam fragrâncias mais comerciais, essas empresas não têm criatividade, estão fadadas ao fracasso. Galera, na boa, me ajuda a ajudar vocês, né? Eu sei que nem Jesus agradou todo mundo e não vai ser eu que vou conseguir. Todos os dias a gente escuta ou lê coisas aqui na internet a respeito desses perfumes. E o mais engraçado é que as críticas são cada vez maiores, o que é no mínimo curioso porque os perfumes contratipos nacionais, eles têm melhorado cada dia com mais matérias-primas de qualidade, com maior similaridade, mas ainda assim as críticas não cessam. Ao contrário, só pioram, só aumentam, e aí entra naquilo que eu comentei agora de as pessoas não serem satisfeitas com nada, né? E confesso a vocês que eu gostaria muito de entender esse fenômeno. Então por isso que eu separei esse vídeo aqui pra gente discutir que fenômeno é esse de as empresas de contratipo entraram numa pira de lançar majoritariamente fragrâncias fora do radar da maioria das pessoas, e isso acabou se tornando uma constante, desde aquela empresa pequenininha até a maior do mercado. Todos seguem por esse caminho de criar inspirados em fragrâncias bem longe do habitual da perfumaria designer, por exemplo, inspirados em Chanel, Dior, Calvin Klein, Carolina Herrera, Paco Rabanne, etc, etc, etc. A moda se tornou falar de perfumes de ultra nicho, ou aqueles que são bem fora do radar, né? Para todos os efeitos, vamos citar aí 3 motivos que explicam por que o mercado ficou desse jeito. Mas antes de explicar esses motivos, já deixa o like, que é muito importante, o hypar também, sabe para quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. Além de se inscreverem no nosso canal, que é de graça, não dói, pois assim ficamos cada vez mais relevantes aqui na plataforma. Não obstante, sigam também nossas redes sociais. Todas elas estão listadas aqui, ó, como @AdrianoIndica. E se quiserem receber promoções perfumadas todos os dias na palma da sua mão, participe do nosso grupo de ofertas. Link está na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O primeiro motivo que explica essa loucura que se tornou o mercado de perfumes contratipos é justamente a perfumaria internacional, mais especificamente voltada para pessoas que consomem por lá e também daquelas pessoas que indicam, que influenciam por lá. Sim, os influencers gringos. Muita coisa que a gente sequer sabe da existência passam pelo crivo deles e só depois de um tempo chegam aqui no Brasil. Quem é bom no inglês, se pesquisar aí no fragrantica.com, vai encontrar muita coisa que a galerinha comenta lá pelos fóruns, do que eles acham que vai se tornar tendência, do que eles acham que vai ser de repente um perfume que vingue em determinadas estações. Só que isso acontece lá nas gringas e aí nós, claro, trazemos aqui para o Brasólia. Então aquele mesmo influencer que você fica aqui criticando ele no Brasil, dizendo que ele é aquilo assim, assim, assado, lá fora tem os mesmos influencers. E eles ditam tendências tão fortes, com produtos que a gente nem sequer sabe que eles existem. Inclusive algumas fragrâncias que se inspiram nesses perfumes lá fora que os gringos indicam. E a gente fica aqui pagando pau pro perfume que inspirou na inspiração e mais ainda na inspiração que vira quase que um objeto de desejo, né? Loucura. O bom e velho complexo de vira-latas, né? Já é sabido disso. Mas é importante a gente pontuar aqui que existe uma tendência lá fora e que as empresas de contratipo ficam ligadas no que o pessoal comenta nas gringas. E aí, não obstante, esses perfumes chegam aqui no Brasil depois das empresas de contratipo pararem para avaliar cada um desses produtos, se eles são viáveis para a produção aqui ou não. Então tudo começa do mesmo jeito que aqui, só que lá fora. Influencers, pois é. E diga-se de passagem, os influencers gringos não são melhores que os nossos aqui do Brasil, tá? Eles fazem o mesmo trabalho com o diferencial de pagarem bem menos. Então, se existe uma tendência lá fora desses perfumes virem para cá, aí nós temos o segundo fator, que é aquela expressão famosa da geração Z que adora, né? FOMO, que é uma sigla que se tornou palavra, a abreviação de Fear of Missing Out, que eu já até comentei aqui algumas vezes, mas traduzindo ao pé da letra, é o medo de ficar de fora. É ver um grupo de pessoas usufruindo de algo e você de repente não está. E aí bate aquele desespero. E claro, a inevitável comparação. E aí fica complicado, né, galera? Porque se você fica ali naquele desespero de ter algo que é uma tendência lá fora, de repente é um perfume que nem vai te agradar, mas você viu que na cabeça de alguém, sob a ótica de alguém, aquele produto era muito interessante. E de repente você conhece uma galera, até mesmo aqui no Brasil, que fala daquele produto. E aí bate o desespero de você ter a fragrância. Tá todo mundo comprando, só você que não, você vai lá e compra. E no caso das empresas de contratipo, todo mundo tá lançando um inspirado no perfume X e eles não podem ficar de fora. Então eles precisam lançar, porque senão o bonde passa, a tendência, o hype, e a empresa não criou um inspirado.
e deixou de faturar em cima daquele perfume que de repente poderia ser a galinha dos ovos de ouro para aquelas empresas. Entenderam como é que é complicado isso? O FOMO é complicadíssimo, meus queridos. E ainda falando de FOMO, existe um padrão oposto a isso, digamos que seja um FOMO ao contrário, que é justamente você querer ter algo que a maioria das pessoas não tem. E as empresas de contratipo também apostam muito nesse detalhe. Que é o quê? Se está todo mundo falando dos mesmos perfumes, eu vou apostar em algo fora do radar para sair na frente deles com um perfume que ninguém conhece. Eis então que uma empresa tem essa ideia e eles começam a trabalhar em cima disso. Focam lá no mercado exterior com fragrâncias que ninguém aqui no Brasil sequer tem ideia que existam, ou pelo menos a grande maioria não sabe que existam, e aí criam alguns inspirados neles. E agora, sabe qual é o engraçado dessa história? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui do casamento que vocês vão me entender. Em um determinado casamento, cada convidado recebeu a missão de levar uma garrafa de vinho para colocar no túnel para que todos pudessem usufruir do vinho a noite inteira. Então, na medida que os convidados foram chegando, cada um com a garrafa de vinho, iam lá no túnel, destampava, virava a garrafa de vinho, jogava a garrafa fora, tampava o túnel e iam curtir a cerimônia. Até que um espertão teve a brilhante ideia de pensar o seguinte: acham mesmo que eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro com uma garrafa de vinho? Vou nada? Eu vou levar uma garrafa de água e ninguém vai ficar sabendo. Pois bem, o espertalhão foi lá com a sua garrafinha escura, cheia de água, chegou, cumprimentou o pessoal, se dirigiu até o túnel, destampou e foi jogar ali a sua garrafa d'água. E para surpresa do espertalhão, na hora que ele olhou para dentro do túnel, só tinha água. Moral da história: faça a sua parte independente dos outros. Tanto que esse FOMO ao contrário, se baseando nessa história do vinho que eu contei para vocês agora, acontece na perfumaria pelo seguinte: tem empresas que, sabendo como funcionam esse hype de perfumes, acabam saindo pela tangente para criar algo de fato inovador, exclusivo, mirando em marcas que ninguém comenta. Só que aí, essa empresa teve essa ideia e as outras 50 também tiveram a mesma ideia. Consequentemente, vai pintar muita coisa fora do radar com fragrâncias que nem no Brasil existem. E aí fica complicado até mesmo para quem faz o trabalho de avaliar essas fragrâncias, que é o meu caso, e os demais colegas do YouTube, saberem como que a gente chega aos perfumes, né? Porque a gente não tem acesso e nem todo mundo tem decante dos perfumes. E aí ficamos numa situação bem complicada. E claro, aí vai vir aquele monte de justiceiro aqui na internet dizendo que esses youtubers são mais uma vez um bando de jabazeiros porque falam dos perfumes que eles sequer conhecem, sabem como é que é o cheiro deles e ficam ali na internet gastando fosfato e fazendo o povo gastar dinheiro que não tem com um perfume que eles nem sabem se é bom, né? Aquela mesma conversinha fiada, mole, lesco, que já sabemos como é que funciona e onde que vai terminar. Por isso que é muito importante a gente ter consciência de classe e entender que as empresas seguem um padrão. Esse padrão hoje é uma coisa, ontem foi outra e amanhã provavelmente vai ser um padrão completamente diferente. Então, é importante salientar que as empresas de contratipo, elas estão fazendo nada mais, nada menos do que seguindo a onda. Porque se elas ficarem travadas no tempo só por causa de meia dúzia de reclamão, eles vão desaparecer do mercado. E sim, galera, não estou aqui passando o pano para essa hipercriação de fragrâncias que não são acessíveis. Eu mesmo estou cansado de ver perfume aqui que eu nunca sequer vi em loja física. Mesmo viajando para cima e para baixo, indo para tudo quanto é canto desse país, indo inclusive para a fronteira para conhecer alguns perfumes que a gente sabe que não tem aqui no Brasil mais, ou nunca tiveram. Nem mesmo os países vizinhos têm fragrâncias assim específicas. A gente só vai encontrar viajando para os Estados Unidos, viajando para os Emirados Árabes, viajando para a Europa, em alguns países específicos, indo para boutiques muito restritas para aí sim conhecermos essas fragrâncias. Então, galera, as empresas estão simplesmente seguindo uma tendência. Se a moda do momento é criar fragrâncias que são fora do radar ou que tem assim um holofote diferente, exemplo, perfumes de Louis Vuitton. Nós sabemos que são alta perfumaria, sabemos que eles são caros, sabemos que a Louis Vuitton é a grife que agrega o maior valor dentre todas as marcas do planeta, a marca mais valiosa do mundo. Consequentemente, isso atrai olhares diferentes, o holofote é outro. E claro, eles têm a sua linha de fragrâncias. E que, claro, a curiosidade fica rondando também. E sim, as empresas de contratipo não vão perder a oportunidade de criar alguma coisa boa. Mesmo eles sabendo que existe ali uma competição absurda,
acerca dessas fragrâncias e, claro, a competição do mercado. Que, inclusive, vai para o nosso terceiro ponto aqui, que é justamente os perfumes árabes. Sim! Tem gente aqui que insiste que não existe influência da perfumaria árabe em outros lugares do mundo. Acha que a perfumaria é uma bolha que se restringe ao Brasil e que lá fora ninguém nunca ouviu falar de árabe. Olha só, se você ainda pensa dessa maneira, você está redondamente equivocado. Se estiver com dúvidas, acesse aí www.fragrantica.com. Tem o BR e tem um .com. Ele é internacional. Vai lá e dá uma sapeada nos comentários das pessoas a respeito dos perfumes árabes. Vocês vão se surpreender se ainda desconfiam ou não acreditam de que os perfumes árabes já são uma realidade no mundo. E não é só no Brasil. Claro, nós somos o país, acredito, que mais consuma esses perfumes, né? Porque nós somos brasileiros e adoramos o mínimo de esforço pelo máximo de desempenho. A boa e velha lei de Gerson, né? Levar vantagem. Sim! O brasileiro adora levar vantagem e isso está na sua essência. E falando mais abertamente, até de um jeito mais rasgado e polêmico, nós sabemos que os perfumes de entrada, os perfumes contratipos, os perfumes árabes, eles são uma forma de levarmos vantagem. Existem pessoas, e eu vou colocar aqui a maioria que sabem quais são as referências desses perfumes e compram para se sentir, né, sabor perfume original. Então elas sabem que de repente um Assad da Latafa, ele é inspirado no Sauvage Elixir. E aí, consequentemente, ela sabe que de repente não tem R$1.000 para comprar um Sauvage Elixir, mas ela tem 200 conto para comprar um Assad. E aí, por 1/5 do valor, ela tem um cheiro que parece e depois ela vai se sentir toda com aquele cheiro. E se caso alguém pergunte, ela responde, é o Sauvage Elixir. Ou até mesmo responde honestamente qual é o perfume, mas sempre faz aquela associação. E aí, gente, é claro, as pessoas acabam sentindo a necessidade de ter um produto que se inspire em algo que é muito caro, não é porque é cheiroso, mas é por causa dele, ele mesmo. Status! E é nessa que a gente começa também a compreender e finalizar o bom e velho viralatismo brasileiro. Nós sabemos que os perfumes aqui no Brasil, eles são artigos de luxo e são muito caros. Então, consequentemente, as pessoas, a maior parte delas, não tem condições, no momento, de comprar um perfume de 600, 700, 1.000, 1.500, 2, 3, 5 pau, não tem jeito. Nós somos um país de terceiro mundo, galera. O salário mínimo aqui é pouco. A inflação come o nosso dinheiro todos os dias. Viver no Brasil é complicado. É pouco dinheiro para muita conta para pagar. E aí, na hora de ficar cheiroso, a gente vai pagar R$5.000, sendo que nem é o nosso salário um frasco de perfume, nem que divide ele de 10 vezes do cartão. E que cartão que você já estourou o seu, né? Ainda existe aquele estigma de status. Se de repente você compra um produto que parece com uma fragrância importada, você se sente, sabe? Aquilo mexe com o seu imaginário, até de forma inconsciente, e você pode se defender aqui na internet dizendo que não é sim, e eu posso provar. Exemplo clássico, gente, quem é de Belo Horizonte sabe o que eu tô falando. Eu faço academia na Pratique Fitness, geralmente eu ou vou na Pratique ou vou no Smart Fit, mas a rede Pratique, ela é muito forte aqui. E eu geralmente vou muito na unidade da Pampulha, e eu costumo ir no horário de almoço, que eu treino, acaba o meu treino, vou pra casa, tomo um banho e vou almoçar. Tá tranquilo, não cataboliza, tá tudo certinho. E eu já estou mais do que acostumado a todos os dias, ou quase todos os dias, nesse horário que eu treino, sentir ali no canto onde fica os pezinhos e aonde o pessoal também deixa a mochila e deixa as suas coisas pessoais, inclusive perfumes. E é normal eu passar naquele canto e sentir cheiro de perfume inspirado no Imagination. Só essa semana eu já senti esse perfume 3 vezes. Eu tô falando dessa semana. Se eu pegar um mês aqui, pode colocar aí 20, 22 dias tranquilo. Essa é uma crítica pro perfume? Jamais, porque eu gosto do Imagination. Acho um perfume delicioso, já indiquei para várias pessoas. Tem amigos meus que, inclusive, estão assistindo esse vídeo aqui agora, que sabem como é que eu sou com perfume e compram as fragrâncias que eu indico, e eu fico muito feliz por isso. Inclusive, o Heaven, da Maison Viegas, é uma fragrância que está vendendo pra caramba. Por quê? Porque ele é parecido com o Imagination. E tem amigos meus aqui de BH que sentiram o perfume, endoidaram o cabeção com cheiro e compraram cada um frasco para ninguém ter que pedir emprestado para não acabar rápido. Entenderam que loucura? Ou seja, essa questão aí de você comprar um perfume que é inspirado em uma fragrância mais cara, uma fragrância que a gente sabe que não é todo mundo que pode conhecer, não é todo mundo que pode acessar, gerou no mercado uma oportunidade, só que agora essa oportunidade se tornou comum. Então aquele cheiro que a gente achava que era comum, de repente, perfumes tipo Sauvage, que nossa, todo mundo usa Sauvage, eu não aguento mais sentir Sauvage por aí. O Imagination
Imagination se tornou o novo Sauvage, e aí? Fragrâncias desse estilo, só para vocês entenderem, a gente ficou tão preocupado em usar um perfume que fosse diferente da galera, um perfume que fosse destacar positivamente, de não ter aquele cheiro de todo mundo, que todo canto que você vai ter alguém usando aquele perfume. Não, eu não quero mais, eu vou usar esse perfume. É a mesma situação da história aqui do casamento do vinho. As pessoas exigem algo diferente porque elas não querem ser confundidas com a maioria das pessoas, então elas focam naquilo que foge do óbvio do momento. Só que essa pessoa pensa isso e milhares de outras pensam igual. Consequência, vamos ter esse monte de mesmas pessoas usando os mesmos produtos. Na mesma proporção que as empresas de contratipo acham que o concorrente não vai fazer e eles criam algo fora da curva, mas ao mesmo tempo os concorrentes também criaram essas fragrâncias. E claro, elas estão aqui, os influencers conhecem, testam, gostam, aprovam, indicam, e aí a massificação do cheiro, ela é inevitável e ponto final. Não adianta chorar, não adianta espernear. O cheiro que você achava que de repente ia ser exclusivo, agora não é mais. Inclusive, eu já perdi as contas dos últimos meses para cá de quantas vezes eu senti o cheiro de perfumes inspirados no Imagination. Tá? Vamos colocar aqui só nesse ano 2026, para ser mais exato, eu já senti o cheiro desse perfume umas 100 vezes. Sem brincadeira. Essa é uma crítica ao perfume? Não. Essa é uma observação e uma explicação para esse movimento que vem acontecendo já tem tempos para cá. Então, antes de você reclamar de novo a respeito das empresas de contratipos nacionais, pense que você também faz parte disso. Pense que o seu chororô criou aí uma oportunidade de mercado. E essa oportunidade não foi privilégio para uma empresa, mas sim para todas. O que importa é que o mercado segue tendências e a tendência do momento é criar algo diferente, só que o diferente se tornou igual, porque a maioria das pessoas tiveram as mesmas visões, essas visões acabaram se encontrando em um certo ponto e sim, certos perfumes acabaram se tornando comuns. Tendências pensadas também se tornaram comuns. E o que antes era sinônimo de diferenciação acabou se tornando mais do mesmo. E qual é a probabilidade disso mudar? Aguardemos cenas das próximas evoluções de mercado. E se você ainda insiste em brigar com os colegas aqui na internet, julgando a forma de trabalho de um ou a qualidade de produto de outros, eu faço um apelo antes de encerrar esse vídeo. Deixa de ser chato.